Olá a todos, eu sou o professor Edgar Amaral Silveira, aqui do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, e estou aqui hoje para fazer a apresentação do Laboratório de Combustão, como uma atividade aqui da Semana Universitária de 2021. Nessa apresentação, eu farei primeiro um breve resumo da minha carreira, para vocês me conhecerem como professor. Sou um jovem professor aqui do departamento. Assim como vou apresentar os grupos de trabalho e o grupo de pesquisa, tá? O Laboratório de Energia e Ambiente e o Laboratório de Combustão, que é um dos laboratórios que fazem parte desse laboratório maior, que é o nosso Laboratório de Energia e Ambiente. E ao falar do Laboratório de Combustão, eu vou estar falando especificamente de processos termoquímicos e de duas bancadas em especial que vem sendo desenvolvida ao longo desses últimos 2 anos, pelos discentes que estão envolvidos no seu projeto de graduação, assim como em PIBICs. Bom, então vou começar aqui com a apresentação pessoal. Eu fiz a minha graduação aqui em Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília com período em Portugal. O mestrado também foi aqui dentro do programa de Ciências Mecânicas e teve um certo período desse mestrado que eu trabalhei diretamente na Petrobras, lá no CENPS. Então, falando aqui especificamente da graduação e do mestrado, essa graduação aqui na Universidade de Brasília, ela já contemplava a área que até hoje eu estou, que é o aproveitamento energético, tá? Nela eu conduzi uma análise e o planejamento de sistema de vapor e água quente aqui para o Hospital das Forças Armadas de Brasília. E eu tive um período dessa graduação, no caso foi quase 1 ano, que eu fiquei na Faculdade de Engenharia do Porto. Oportunidade incrível para os nossos alunos de graduação. E neste momento eu abordei áreas temáticas, na área de energia renovável, gestão de energia e materiais compósitos, áreas também que permeiam todo esse meu percurso e que são contempladas dentro das minhas linhas de pesquisa. Assim como eu mostrei para vocês, o meu mestrado também aconteceu na Universidade de Brasília, com um período ali na Petrobras, no CENPS, no Rio de Janeiro, e neste eu desenvolvi diagnósticos de desempenho ambiental a partir de identificação de principais correntes mássicas e energéticas de processos unitários de modelos tecnológicos para processamento primário de petróleo. Esse meu estudo estava dentro do Programa de Recursos Humanos da Petrobras na época e envolveu também uma linha de pesquisa toda dentro de inventário de combustíveis fósseis e renováveis, trabalhando com modelos tecnológicos desses combustíveis, juntamente com a Universidade de Fraunhofer, na Alemanha. O doutorado ele foi conduzido aqui também, na Universidade de Brasília, dentro do Programa de Ciências Mecânicas, mas teve também um período de cotutela internacional de tese, onde obtive uma dupla diplomação. Sou doutor em Ciências Mecânicas aqui pela Universidade de Brasília e doutor em Ciências de Madeira e Fibras pela Université de Lorraine, na região de Lorraine, na França. Bom, então detalhando um pouquinho esse período de doutoramento, tá? Ele aconteceu então aqui na Universidade de Brasília, Programa de Ciências Mecânicas, em 2 laboratórios principais da universidade, que foi o Grupo de Dinâmica de Sistemas e o Laboratório de Energia e Ambiente, tá? E nele foi desenvolvido, houve a concepção de um reator termoacústico, cujo a universidade detém a patente tecnológica, perfeito? Assim como teve um período na Université de Lorraine, que foi a cotutela internacional de tese, em que eu trabalhei nos laboratórios do CIRA, em Montpellier, e o LERMAB, que fica ali em Nancy, na França. Toda essa parte desenvolvida com um grupo francês, ela contemplou a modelagem numérica da cinética de degradação termoquímica durante o processo de torrefação de biomassa, que é o processo em que nós estamos desenvolvendo essas bancadas aqui no laboratório de combustão. E um grupo de extrema importância e que tem uma colaboração muito forte com o LEIA e com o Laboratório de Combustão, é o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro, onde foram conduzidos todos os ensaios experimentais para a caracterização desse biocombustível após tratamento nesse reator termoacústico. Então eu sempre gosto de mostrar em uma perspectiva do meu percurso acadêmico em termos de universidades, cooperações nacionais e congressos, e aonde a gente está conseguindo levar o nome da nossa universidade e as pesquisas desenvolvidas aqui no grupo e no laboratório de combustão. Então, a nível de universidades, nós temos a Université de Lorraine, na França, a Université do Porto, em Portugal, a Universidade de Brasília, perfeito? Assim como essas cooperações nacionais com outros centros e outras universidades na Alemanha, na França,
Internamente no Brasil, nós temos com a UFPA, com o Serviço Florestal Brasileiro, aqui em Brasília, e a Petrobras no Rio de Janeiro, assim como com um segundo grupo de pesquisa muito forte na área de torrefação em Taiwan e na Tailândia. E com isso, vários projetos, vários congressos e vários artigos desenvolvidos em colaboração com outras cidades espalhadas aí no mundo. Após esse período de doutoramento, houve o processo seletivo para o Departamento de Engenharia Mecânica em 2018 e eu passei num concurso público em que eu me tornei docente aqui do nosso Departamento de Engenharia Mecânica. Hoje eu sou responsável por ministrar as disciplinas Transferência de Calor e Tópicos Especiais em Sistemas Térmicos, e essas duas disciplinas contemplam toda a física envolvida neste processo de torrefação que vai ser discutido nessa apresentação das bancadas experimentais que estão sendo desenvolvidas no laboratório de combustão. Bom, então para vocês entenderem aonde essas bancadas laboratoriais experimentais que a gente vem desenvolvendo no laboratório de combustão estão inseridas, eu apresento aqui as linhas de pesquisa dentro do laboratório de combustão. Tá? São linhas de pesquisas em que eu estou envolvido como coordenador de alguns projetos. Então aqui a maior delas é a parte da energia da biomassa. Temos 2 projetos, sendo um deles o desenvolvimento de um reator de pirólise de biomassa sobre diferentes condições de operação. É exatamente a primeira bancada que eu vou apresentar para vocês. Temos também a linha de aproveitamento de resíduos sólidos, avaliação de ciclo de vida de bioprodutos, e a segunda bancada que vai ser apresentada está inserida nesse nosso último tópico aí, que é a visualização de fenômenos de transporte de calor e massa, em que nós fazemos a visualização da dinâmica de liberação de voláteis durante o tratamento térmico de materiais lignocelulose. Então, antes de apresentar diretamente essas bancadas, e agora que vocês já me conhecem, já consegui fazer essa pequena apresentação para vocês, eu quero apresentar o nosso grupo de pesquisa inicial, o Laboratório de Energia e Ambiente, e depois eu foco no Laboratório de Combustão. Bom, então para quem não conhece, o Laboratório de Energia e Ambiente é um laboratório que fica aqui no bloco G da Universidade de Brasília. Esse laboratório ele abraça aí 7 professores associados, 7 professores adjuntos e um professor titular, uma equipe muito forte da Universidade de Brasília, com professores do Departamento de Engenharia Mecânica e de outros departamentos da universidade. É um laboratório que possui grandes cooperações institucionais por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento com nomes como a Eletrobras, a Petrobras, a Safran, a Cefac, Taesa. Então nós conseguimos ver que é um laboratório que possui desenvolvimento tecnológico e envolvimento com grandes instituições brasileiras. E trazendo aqui alguns números recentes para vocês, tá? Então é um laboratório aí que tem 15 professores universitários, com mais ou menos 40 alunos de mestrado e doutorado, 15 alunos de graduação, 3 pesquisadores convidados, 3 funcionários, tá? Um laboratório que já tem aí no seu portfólio 2 prêmios internacionais, temos 3 bolsistas PQs, né, de produtividade em pesquisa aqui no nosso grupo, 12 artigos publicados em periódicos internacionais por ano, e eu acho que esse número vem aumentando ao longo dos últimos anos, e 12 teses de doutorados e dissertações de mestrados por ano. E é um laboratório que a gente se orgulha muito por ter 8 nacionalidades diferentes, alunos que vêm de outras regiões do Brasil, assim como de outros lugares e de outros países do mundo, formam esse grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa coeso e com um intuito de desenvolvimento tecnológico nessa parte de energia e ambiente. Falando agora do laboratório de combustão, ele é um dos laboratórios desse grupo maior de pesquisa. Hoje eu vou falar aqui com vocês dessa parte termoquímica, tá? De processos termoquímicos para aproveitamento de energia da biomassa. Se nós formos identificar os possíveis processos de conversão de biomassa, nós temos a conversão termoquímica, conversão química e a bioquímica, mas o foco principal dos projetos que acontecem dentro do laboratório de combustão, a gente está falando dessa parte de conversão termoquímica, contemplados pela combustão, pela pirólise e a gaseificação da biomassa para a produção de calor, biocarvão, bioóleo e biogás, assim como da gaseificação a gente pode fazer esse biogás e gás de síntese e produção de hidrogênio. Tudo isso visando a produção de calor e potência, possíveis combustíveis renováveis e químicos.
Então eu vou mostrar aqui uma rota termoquímica somente para que vocês compreendam aonde, dentro dos processos tecnológicos e da logística de produção de biocombustível, em que esses processos termoquímicos estão. Então, olhando aqui as rotas termoquímicas, nós temos a nossa biomassa. Nós podemos conduzir este processo de conversão em um ambiente oxidativo, aí tem a nossa combustão, para a produção de calor, e tendo o calor em um ciclo Rankine, a gente pode produzir eletricidade. Assim como a gente pode passar por processos de pré-tratamentos, como a moagem, por exemplo. Depois da moagem, a gente vai ter um fino de biomassa. Esse fino de biomassa pode ser utilizado no processo de cocombustão, também para a produção de calor e eletricidade. A gente pode também, novamente, olhar uma outra via. A gente faz a moagem dessa biomassa e agora em um ambiente inerte, ou seja, um ambiente controlado, em que o teor de oxigênio ele é reduzido para que não ocorra essa combustão, a gente faz o processo de pirólise. E os produtos da pirólise passam depois pelo processo de combustão, novamente pensando aí na geração de eletricidade e calor, e também tendo a possibilidade de produzir o bioóleo para biocombustíveis e para determinados químicos. Uma terceira rota que pode ser colocada é a gente faz a moagem dessa biomassa, faz a gaseificação dessa biomassa. Nesse processo de gaseificação nós temos uma estratificação de processos termoquímicos acontecendo dentro de um reator. Dentro desse processo ocorre também a combustão parcial de uma parte dessa biomassa, a pirólise dessa biomassa e a gaseificação dessa biomassa. E novamente a gente pode fazer a combustão desse produto da gaseificação para gerar calor, assim como pode ser feita a síntese do gás produzido pela gaseificação para produção de biodiesel e metanol. Nós podemos também fazer interações entre os processos. Por exemplo, o produto da pirólise ele pode ser gaseificado de forma novamente a gerar o produto da gaseificação, que pode ser utilizado para combustão e geração de calor, ou a síntese desse gás produzido. E onde está inserido os pré-tratamentos que eu falei anteriormente? O processo de torrefação de biomassa, que nada mais é do que uma pirólise branda, uma pirólise que está acontecendo ali entre as temperaturas de 200 e 300 graus. A gente pode colocar esse processo de torrefação, assim como a peletização, entre essas principais rotas de aproveitamento. Então aqui a gente consegue encaixar o processo de torrefação e peletização antes da moagem, perfeito, ou antes da combustão ali, ou após a moagem, antes dessa biomassa passar pela conversão nos processos de pirólise, gaseificação e cocombustão. Bom, então vocês devem estar perguntando o porquê que a gente faz todo esse pré-tratamento, todos esses processos de conversão termoquímica. O motivo é que a biomassa, em seu estado natural, ela apresenta limitações como combustível. E essas limitações são a heterogeneidade, um alto teor de umidade. A gente tem também uma alta biodegradabilidade, por conta de ataque de fungos a essa biomassa em estado in natura, e um baixo poder de queima, um baixo poder calorífico. E quais são as consequências? Com isso nós temos dificuldades de uso do material in natura, nós temos um alto volume de biomassa necessário por conta desse baixo poder calorífico. Isso influencia e tem um impacto na logística e no custo final desse produto. Logo, essa biomassa não tem um valor agregado suficiente para ser competitivo com os combustíveis fósseis, com carvão mineral hoje existente. E com isso, a ideia do processo de torrefação, que é o que a gente vai discutir hoje, o processo de pirólise, tá certo? É que a gente transforma essa biomassa em que ela tem esse alto teor de umidade, um baixo poder calorífico, altos índices de razão entre oxigênio, carbono, hidrogênio e carbono, um produto que é higroscópico com uma baixa grindabilidade e propriedades não uniformes, em um produto com uma menor quantidade de umidade, um maior poder calorífico, um produto hidrofóbico com melhores propriedades para moagem e uniformidade nas suas propriedades. Isso tudo acontece após submetermos este material ao processo de torrefação, tá? Aqui no caso, como eu falei para vocês, é uma pirólise, acontece em ambiente inerte e esse processo acontece aí entre 200 e 300 graus Celsius. Bom, então para que vocês consigam entender um pouquinho melhor nossa bancada experimental, eu mostro aqui o processo termoquímico envolvido durante a pirólise e a torrefação.
Nele nós temos então uma biomassa in natura. Primeiramente, ela é submetida a um processo de secagem, onde a gente consegue fazer a retirada dessa umidade extrínseca à biomassa. Após esse processo de secagem dentro de um reator termoquímico, essa biomassa ela é submetida a um ambiente inerte e durante esse processo de conversão da biomassa in natura para a biomassa torrefada, nós temos a quebra térmica dos constituintes dessa biomassa. Então, nessa atmosfera inerte, em uma temperatura entre 200 e 300 graus Celsius, nós vamos ter aí processos globalmente endotérmicos. Nós precisamos ceder energia para esse material, para que esses processos ocorram, de forma que essa energia ela é cedida por um reator termoquímico de torrefação, que vocês vão conhecer agora na bancada experimental que vem sendo desenvolvida. E durante esse processo nós temos a liberação de um material denominado material volátil, ok? Composto por gases condensáveis, que são aí os nossos bioóleos, perfeito? Assim como por gases não condensáveis, principalmente o CO, o CH4 e o CO2. E nós temos aí o nosso resíduo, que não é bem um resíduo, realmente é o produto que a gente está procurando, né? É a otimização desse produto natural em um biocarvão. É exatamente o upgrade, né, desse meu combustível in natura para um combustível com maior poder de queima, que é o nosso biocarvão. Bom, então aqui eu mostro a bancada que vem sendo desenvolvida em um esquema. Já já os nossos alunos vão falar para vocês, tá? O funcionamento de cada um dos itens, o controle. Então aqui a gente consegue ver que eu tenho primeiro uma unidade de gás, tá? Essa minha unidade de gás é composta pelo meu cilindro de nitrogênio, assim como um controlador da injeção desse gás no meu reator. O meu reator ele se encontra bem aqui, é um reator de formato cilíndrico. A gente consegue ver a tubulação para inserção de gás neste meu reator, ok? Aqui dentro vai acontecer todo esse processo termoquímico a partir do aquecimento dessa biomassa, e a gente consegue ver esse desenvolvimento desse processo termoquímico, dessa quebra desses constituintes, da liberação desses gases, através de uma célula de carga que vai fazer a medição da massa ao longo desse tratamento, assim como a gente consegue fazer a coleta dos gases que saem desse reator. Então nós temos aqui um condensador em que a gente consegue condensar essa parte condensável do meu sistema, e a gente consegue armazenar aqui o bioóleo para fazer essa análise, e os gases que são liberados a gente coloca um bico de Bunsen para poder fazer a queima deles. Bom, então aqui dando um zoom, tá, dentro do nosso reator, a gente consegue ver ali exatamente onde a gente posiciona a biomassa para o tratamento aqui nesse cadinho. Assim como em volta do reator a gente tem essa coleira de resistências para o aquecimento controlado desse reator, a gente consegue ver que essa câmara ela é fechada, mantendo esse ambiente inerte proporcionado pela injeção de gás nitrogênio aqui dentro. E a gente tem a célula de carga para fazer a medição dessa perda de massa promovida pela liberação dos voláteis ao longo de todo o tratamento. Temos também aqui dois fios na cor roxa, que são os termopares. Esse termopar faz o controle da temperatura da resistência, e um segundo termopar ele é inserido dentro da amostra de biomassa para a gente ver a temperatura que essa biomassa está ao longo de todo o tratamento. Essa pesquisa ela vem sendo conduzida por dois discentes, perfeito? O discente Normando Perazzi Barbosa Souto, aluno de graduação em Engenharia de Energia da Faculdade do Gama, e o discente Gabriel Barbedo Gomes Cordeiro, aluno de graduação do curso de Mecatrônica aqui da Faculdade de Tecnologia. Então, o interessante dessa área de biomassa, desse desenvolvimento de reatores e da análise de produtos, é que a gente consegue contemplar aí diferentes cursos dentro de uma mesma aplicação. A gente precisa do curso de mecatrônica para toda a parte de automação e controle desse reator. Alunos da graduação de Engenharia de Energia, da Engenharia Química e da Engenharia Mecânica são muito bem-vindos nessa parte de análises de sistemas térmicos e de condução de balança de calor e eficiência do processo, tá? Assim como os alunos de engenharia química em toda a parte da análise dos produtos, do bioóleo, do carvão.
e contempla também aí o curso de Engenharia Florestal. Então é uma área multidisciplinar que consegue abraçar diferentes cursos com um único propósito no desenvolvimento da bancada e no desenvolvimento da exploração da energia da biomassa, que tanto contribui nessa parcela de energia renovável no nosso país. Bom, agora eu quero que vocês escutem dos discentes a explicação desse reator, a explicação dos sistemas. Olá, eu sou Normando, eu sou estudante de Engenharia de Energia aqui na UNB. Faço parte também do projeto do reator, fazendo o TCC com o professor Edgar Silveira e com o professor Fábio Lisboa. Esse reator está sendo redimensionado aqui no laboratório de combustão. Ele é um reator que foi cedido, pelo CIRA da França ao Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. A gente trouxe aqui para o laboratório de combustão para reativá-lo. Bom, um reator é uma unidade de processamento de substâncias. No caso desse reator, ele é um reator para processos termoquímicos, ou seja, ele vai precisar de uma fonte de aquecimento. No caso, a fonte de calor é uma resistência do tipo coleira, de 1.600 watts. Ela é controlada por esse circuito. O reator tem diâmetro interno de cerca de 5 centímetros e a altura da câmara interna de cerca de 18 centímetros. No total, ele tem cerca de 400 centímetros cúbicos de volume. Para essa primeira etapa do projeto, estamos trabalhando com o controle de temperatura, o controle dos gases, porque a atmosfera precisa ser inerte, e estamos trabalhando também com a aferição da perda de massa durante o processo. Mas esse reator ele também está sendo preparado com uma proposta de multifuncionalidade, ou seja, nós queremos trabalhar tanto com temperaturas mais brandas para a torrefação, como temperaturas mais elevadas para a pirólise, já que esse reator aguenta cerca de 900 graus Celsius. Nós também queremos implementar a carbonização e outros processos com pressão, Esse reator ele aguenta essa pressão, e com a patente do laboratório de combustão, uma etapa posterior vai envolver também o projeto de implementação da termoacústica nesse reator. Então vou mostrar aqui para vocês um pouco do reator. No reator nós temos diferentes acessos, tanto para a entrada, saída de gases, entrada do termopar, controle da pressão e etc. Também temos o cadinho, que vai servir para o posicionamento da biomassa dentro do reator e para a aferição da perda de massa durante o processo. Aqui temos um dos parafusos que pretendemos utilizá-los nos processos com pressão. E um diferencial do reator também é que a gente pretende utilizar a medição de temperatura com o termopar dentro da câmara de reação. Olá, meu nome é Gabriel Barbedo, sou graduando em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de Brasília e estou realizando meu trabalho de graduação aqui no Laboratório de Combustão, orientado pelos professores Jones Yude e Edgar Silveira. Eu vou mostrar para vocês a bancada de torrefação aqui do Laboratório de Combustão. Esse aqui é um dispositivo que está no processo de se tornar um reator de torrefação. Bem, o reator é aquecido por uma coleira de resistências, está aqui embaixo. Essa coleira de resistências, ela seria conectada normalmente diretamente à tomada, 220 volts. Nesse caso, ela só aquece até chegar na sua saturação, que é 900 graus Celsius. Então, para controlar essa temperatura, nós precisamos inserir algum circuito de controle entre esse plug de tomada da coleira de resistências e a alimentação da rede em si. Uma das formas de se fazer isso, e é a forma que está sendo utilizada aqui no laboratório, é com um controlador de tensão AC, no caso monofásico. O que é esse controlador? A alimentação da rede
é uma onda senoidal de 220, com amplitude de 220 volts. Um controlador de tensão AC monofásico é um dispositivo que vai cortar a alimentação de tensão por algum período de tempo dentro de cada semiciclo desta onda. Para isso é utilizado um tiristor, mais especificamente um TRIAC BTA41600B, o modelo que nós estamos utilizando aqui. No início de cada semiciclo de onda, um outro circuito aqui, chamado circuito de sincronismo, um circuito detector de cruzamento de zero. Um circuito que vai detectar quando que a tensão de uma fonte ultrapassa o ponto de 0 volts, no sentido negativo para positivo e vice-versa. Toda vez que esse cruzamento acontece, esse circuito manda um sinal de ativação para o Arduino. E o Arduino, por sua vez, utiliza esse sinal de ativação para mandar um outro sinal para o TRIAC, de forma a permitir a passagem de corrente por um certo período de tempo. Que período de tempo é esse? É um período de tempo calculado por um controlador PID, também implementado no Arduino. Então, resumindo, como que o sistema funciona? Temos um termopar aqui dentro da câmara de reação do reator. Esse termopar está continuamente, ao longo de um experimento, mandando a temperatura dentro da câmara para o Arduino. O controlador PID implementado nesse Arduino utiliza essa informação da temperatura atualmente na câmara de reação para calcular qual a seção de um semiciclo de onda que deve ser passada da rede para a coleira de resistências, de forma a manter a temperatura nos 250 graus Celsius desejados. Vamos falar agora de um outro sistema que será implementado no reator. É interessante para avaliar o desempenho do processo de torrefação saber qual a perda de massa da amostra. Para isso, utilizaremos uma célula de carga de 5 kg. A célula de carga, naturalmente, é um dispositivo para medir a massa de objetos. Entretanto, encontrar uma célula de carga que possa ser submetida a 250 graus Celsius é uma tarefa muito difícil. Um modelo desses custa muito caro. Então, a saída que nós encontramos foi colocar a célula de carga em cima do reator e descer um cabo de aço dela até dentro da câmara e utilizá-lo em conjunto com um cadinho de malha de aço ou malha de ferro, colocando a amostra de biomassa dentro dele e prendendo ele com este cabo de aço. Dessa forma é possível medir a perda de massa ao longo do experimento, não apenas antes e depois. Uma das dificuldades desse trabalho foi ajustar os ganhos do PID. Por quê? Porque o sistema deste reator é muito lento, tanto para aquecer quanto para esfriar. Uma saída que nós encontramos para poder realizar mais testes durante um mesmo dia foi trabalhar com uma temperatura um pouco mais baixa. No caso, escolhemos a temperatura de 110 graus Celsius para fazer esse ajuste de parâmetros do PID. Então, nessa etapa do desenvolvimento, que é o meu trabalho de graduação, nós vamos conseguir entregar um sistema de controle de temperatura com um Arduino, um termopar e um PID, um sistema de monitoramento de massa, também com um Arduino e uma célula de carga, e também um sistema de monitoramento de potência, com um sensor de corrente não invasivo. Como um dos objetivos do projeto é a produção de biomassa, desejamos que seja economicamente viável. Para avaliar essa viabilidade, será utilizado um sensor de corrente não invasivo, SCT-013, para medir a potência entregue pela rede para o reator durante um experimento. Isso possibilitará, depois, avaliar
a eficácia do processo. Bom, então esse é o nosso reator de pirólise de biomassa, tá certo? Apresentado de forma bem interessante pelos nossos discentes, Normando e Gabriel Barbedo, tá? E a segunda bancada que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é uma bancada que vem sendo desenvolvido pelo discente Matheus Ismael Rodrigues, e ela é uma bancada de visualização de escoamentos através do efeito de Schlieren. Essa bancada ela é composta primeiramente por uma fonte de luz perfeito, em que a gente tenta o máximo possível atingir a questão de um ponto de luz, né? A condição ideal de uma fonte pontual. Então esse LED ele emite esses raios eles passam por uma área de teste, onde o fenômeno de convecção, o fenômeno térmico esteja ocorrendo aqui, em que a gente queira visualizar esse escoamento, tá certo? Aqui atrás a gente tem um espelho esférico de diâmetro de 210 milímetros, tá? Então aqui a gente tem uma foto do nosso espelho. Esses raios são refletidos por esse espelho. Aqui acontece um fenômeno de difração de luz por conta da diferença de densidade, né? Os gradientes de densidades produzidos por esse escoamento, por esse fenômeno térmico que está acontecendo, e eles retornam até a nossa câmera, uma câmera de vídeo, para fazer a aquisição dessas imagens, passando antes por um bloco de luz. E esse bloco de luz ele tem a função de reter, né, uma certa quantidade desses raios. Na verdade é uma espécie de filtro que a gente utiliza aqui, e a gente utiliza nesse caso aqui uma lâmina de barbear, em que o ponto focal desse meu espelho esférico ele tem que estar exatamente na extremidade dessa lâmina de barbear. Eu vou deixar aqui o nosso discente Matheus Ismael Rodrigues explicando para vocês essa bancada, de forma a apresentar para vocês essa bancada de testes, essa bancada experimental para visualização de dinâmica de liberação de voláteis durante esse tratamento térmico. Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou aluno do professor Edgar Silveira, aqui na Universidade de Brasília, Laboratório de Combustão. Apresentar para vocês hoje aqui a nossa bancada de visualização de escoamento, a nossa bancada Schlieren. Ela é composta por duas partes. Na primeira aqui a gente tem a câmera, que é e o software, o computador com software, que a gente faz a aquisição das imagens, a fonte de luz e a lâmina, o suporte para a lâmina, para fazer o corte dos raios. E a segunda parte é composta aqui pelo espelho esférico, e a nossa área de teste, que é onde a gente coloca o fenômeno que a gente quer visualizar, o escoamento. Então vamos primeiro explicar direitinho aqui a parte da aquisição, a primeira parte da bancada. Bom, então aqui eu vou explicar rapidinho para vocês como é que funciona o nosso experimento, né? Tudo começa aqui com essa fonte de luz, é um laser em que a gente coloca na saída dele um furo aí com um diâmetro de 400 microns, porque a gente tenta se aproximar ao máximo da condição ideal de uma fonte de luz pontual, né? Daí esse laser vai emitir os raios de luz que vão chegar até o espelho esférico lá do outro lado. A luz reflete no espelho, volta e passa pela área de teste, né, que é onde está ocorrendo o escoamento. E basicamente o que ocorre, que a gente está captando são as diferenças de densidade, né, do gradiente de densidade, que ocorrem justamente devido ao fenômeno térmico que a gente está observando ali na área de teste, em frente ao espelho, onde a vela está acesa. E os raios que voltam difratados pelo escoamento, eles passam aqui por essa lâmina, que é posicionada exatamente no ponto focal do espelho esférico, nessa distância exatamente equivalente ao ponto focal, e aí a gente consegue cortar uma parte dos raios, de forma que a imagem que se forma, ela consegue sair amplificada devido a esse corte que está acontecendo, e aí ela se forma aqui logo atrás na câmera, e a gente faz essa aquisição diretamente aqui no software, né, como vocês podem ver, e tudo em tempo real a gente consegue visualizar o escoamento e fazer depois essa etapa de pós-processamento para conseguir as imagens amplificadas. Bom, aqui então é a segunda parte da bancada, né? O nosso espelho esférico aqui, que faz o grande responsável aí pelo efeito que a gente consegue visualizar. E essa aqui é a nossa área de teste, né? Onde a gente coloca o nosso objeto
que a gente quer visualizar o escoamento. A gente pode colocar não só fenômenos térmicos, a gente pode visualizar também ondas acústicas de alta frequência, basicamente qualquer distúrbio que altere a densidade, a gente consegue visualizar então com esse efeito. Bom, então dessa forma nós visualizamos aí essas duas bancadas. Espero ter contribuído para que vocês tenham conhecido um pouco mais do trabalho desenvolvido aqui no Laboratório de Combustão, assim como no Laboratório de Energia e Ambiente, aqui no Bloco G da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Vale ressaltar aqui que tudo foi produzido de forma a respeitar todos os critérios em relação a esse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Ao longo da gravação de cada um dos discentes, estes estavam sozinhos dentro do laboratório, de forma a garantir toda a segurança e todos os cuidados necessários para esse momento delicado em que vivemos. Eu gostaria de agradecer toda a organização da Semana Universitária da UNB, a oportunidade de estar aqui. Gostaria de agradecer a todo o grupo de pesquisa e principalmente aos discentes envolvidos aqui que se dedicaram no desenvolvimento dessas bancadas ao longo desses últimos 2 anos, assim como na produção desse vídeo.